Amanhã, dia 2 de novembro, é um dia de oração. Um dia que a gente vive na saudade ao lembrar daquelas pessoas queridas que já passaram por aqui e agora se encontram na eternidade. A nossa repórter Letícia Andrade preparou uma reportagem muito especial, cheia de significados. Vamos acompanhar. Enfrentar a perda de um filho é um processo doloroso, mas muitos pais encontram força na ressignificação desse luto. Nós vamos conhecer a história de duas mães que transformaram a saudade em amor eterno e trouxeram um novo significado à memória de seus filhos. Não foi uma gravidez planejada, né? A gente descobriu, eu já estava acho que de 10 semanas, aí com 17 semanas a gente foi fazer um ultrassom e a doutora falou que tinha alguma coisa errada no rim dele, na bexiga. Ele nasceu já com os 2 rins parados e ficou na UTI por muitos meses. Foi uma batalha muito grande também, né? Começou a hemodiálise, ele não tinha nem 3 quilos. Começou a hemodiálise e nisso ele ficou internado até 6 meses e meio de vida. Com 7 meses que a gente conseguiu ir para casa a primeira vez. Aí ele veio para casa e ficou, mas mesmo assim a gente ainda tinha que ir todos os dias para São Paulo fazer hemodiálise. Então a gente ia e voltava. A luta pela vida do Teodoro era diária durante 1 ano e 7 meses. Daí ele não ficava muito em casa, né? Ele era muito internado. Ele ficava muito internado. Então assim, ele ficava 3 semanas em casa, 1 mês internado. Aí depois 2 semanas em casa, mais 2 meses internado. Os problemas respiratórios do Teodoro foram se agravando. Aí foi quando ele começou a dar o colapso, né? Aí começou a dar problema respiratório e depois de umas 2 semanas ele faleceu. No começo eu tinha muita insônia, né? Ficava muito tempo acordada, não conseguia dormir. Aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer pra mudar isso de um jeito bom, né? Porque isso não tá me trazendo nada, não tá me agregando em nada, né? Não tô fazendo bem pra ninguém, o que eu posso fazer? Aí foi quando eu tive a vontade de fazer um molde dos pezinhos do Teodoro, porque eu vi em algum lugar na internet e só que não podia fazer mais por foto nem por nada disso, precisava da criança mesmo, né, dela ali fisicamente para você conseguir fazer, e dele infelizmente eu não tive tempo de fazer. E eu vi isso, eu resolvi fazer um curso, fiz esse curso e comecei a fazer as moldagens de criança, adulto também, para poder as pessoas conseguirem eternizar essas pessoas, né? De um modo que você tem ali uma lembrança que vai ficar para sempre, né? Que você pode pegar, que você pode olhar, que você pode falar, nossa, era assim, que por foto não transmite, né? Não é a mesma coisa. E foi aí que começou o Amor Moldado. O mais marcante para mim, assim, que eu fiz até hoje foi de uma menininha no hospital também, que eu fui fazer. Ela estava em estágio terminal de câncer, né? E a mãe pediu para eu eternizar a mãozinha dela. Eu sou a mamãe da Lara. Em 2020, nós descobrimos um tumor maligno na minha filha. Desde o início, nós sabíamos que era um tumor muito difícil e que não teria cura. E foi onde eu pesquisando, fazendo uma pesquisa na internet, eu achei a Bruna. Achei a Bruna do Amor Moldado e quando eu vi o trabalho dela, eu me apaixonei. Falei, não tem lembrança melhor do que você eternizar a mãozinha da sua filha. É difícil falar isso, né? Mas muitas vezes eu fecho os olhos e eu coloco a mãozinha dela assim no meu rosto e eu fico imaginando que é ela fazendo carinho em mim, porque as digitais dela estão na mãozinha e é algo muito perfeito. A minha história era uma história difícil,
Era uma história que, com toda sensibilidade, você fez o que eu pedi para você. Transforma a minha dor em amor. E você conseguiu. Então, eu só posso te agradecer. Muito obrigada. Gratidão eterna. E saber que foi eu que fiz, que eu proporcionei aquele momento para ela, sabe? Que ela vai ter a mão da filha dela ali eternizada, isso me reconforta. Que é o que eu queria para mim, infelizmente não tive tempo de fazer, né? Eu ressignifiquei minha dor através das moldagens. Depois de 5 anos, o Ravi veio para alegrar a família. Hoje, com 6 meses, ele também ajudou a mãe a ressignificar a dor da perda do irmão. Sempre acreditei que eu devia viver, eu devia aquilo para ele, eu tinha que viver. Porque o Teodoro, por mais que ele sofreu muito, ele lutou muito para viver. Ele queria muito viver e ele não pôde. E aí eu ia acabar com a minha vida por causa disso, porque ele foi embora, ele foi descansar e eu sei que ele tá no céu. Então, assim, eu sei que meu filho tá no céu, tá muito melhor do que ele estava aqui comigo. Infelizmente, é a minha realidade. Encontre uma maneira de ajudar alguém, de completar a vida de alguém, de completar a sua vida também. Se coloque, né, e não deixe o sofrimento te tirar a sua essência, porque você deve isso pro seu filho. Uau, né? Quanto amor. Deus é bom o tempo inteiro, minha gente, né? Pode às vezes até demorar para ela. Acho que nem demorou, acho que ela viu, a resposta chegou muito rápido ali com o Ravi. Mas olha quanta coisa ela aprendeu. Bonito isso demais, né, Léo? Nossa. Demais, demais, sabe? A gente estava falando ali agora, que coisa linda, né? Olha, falar para vocês, não é fácil não, não é fácil não. É. Lindo demais. Vamos assistir a outra parte dessa história tão bonita que a Lelê fez pra gente. O luto é um processo ativo, envolve a pessoa ir fazer algo para se adaptar a essa nova vida que acontece depois da perda. Como, por exemplo, uma mãe, quando perde um filho, a gente percebe a perda de uma grande parte da experiência da maternidade. São mães que não são mais autorizadas a cuidar dos seus filhos de forma concreta. É aí que entra o engajamento nessas causas sociais e coletivas, que geralmente são associadas à causa-morte do filho. É uma forma que essas mães encontram de continuar cuidando dos seus filhos, agora de uma forma mais simbólica, honrando a memória, honrando a vida e trazendo um significado, não deixando com que seus filhos sejam esquecidos. A Violeta não foi uma gravidez planejada também, né? A Catarina, nossa filha mais velha, tinha 1 aninho, eu tinha acabado de fazer 1 ano. E aí eu achei, eu tava amamentando, então eu achei que nesse momento eu não ia engravidar, né? Foi um puro acaso mesmo, o senhor já tinha planos grandiosos para a vida dela. Mas foi uma surpresa muito boa, assim, foi muito diferente da gestação da Catarina, porque eu fiquei muito calma, eu fiquei muito tranquila, eu curti o processo. E aí até abri mão mesmo, porque como eu trabalho com flores, aí tem meu ateliê aqui na minha casa, não, nesse momento eu não quero trabalhar, porque eu quero curtir realmente cada segundo dela, e foi muito especial, porque eu pude aproveitar mesmo, né? Foram 5 meses muito especiais. Ela era um bebê extremamente saudável, assim, bem grande mesmo, gordinha. E aí eu tava aqui numa quarta-feira, foi dia 11 de janeiro, mais ou menos, no período da tarde. Tava trabalhando assim, porque eu fazia despretensiosamente alguma coisa ou outra. Com as 2 é mais complicado, vou abrir mão nesse tempo. Mas nesse dia eu tinha recebido alguma encomenda, algum pedido. E aí eu trabalhei, eu tava trabalhando, eu tenho uma funcionária aqui na minha casa que me ajuda e tal. Coloquei a Violeta, dei mamar pra ela, esse dia ela tava bem chatinha mesmo, ela tava, a gente fala que é o salto de desenvolvimento, né, do 4º mês, ele é bem puxado mesmo para um bebê. E aí esse dia ela não queria ficar no colo de ninguém, por incrível que pareça, realmente ela só queria ficar no meu colo. Eu creio que seja uma forma até de despedida, né, hoje eu vou partir, infelizmente.
E aí eu dei mamar pra ela, coloquei ela pra dormir, né? Nesse momento, depois que ela mamou, eu lembro que tem uma técnica de colocar o bebê no colo e, por último, tirar essa parte, assim, pra ela poder não acordar. Eu fazia isso, funcionava. E, ai, nossa, ela dormiu, graças a Deus. E fui fazer minhas coisas, né, nesse dia. 3h da tarde, não me lembro bem o horário. E às 6 horas, mais ou menos, eu lembro que eu pareço ter ouvido um choro, mas foi algo na minha mente. Então eu tava ali fora com a Catarina, a gente tava gravando um vídeo pro meu Instagram, e aí eu falei, vamos lá, Cat, vamos lá ver a maninha, ela acordou. E aí eu lembro que fui caminhando até o quarto, assim, e aí eu vi que ela tava de bruço, né, e eu não tinha deixado ela de bruço, e ela tava parada. Então quando a gente chega no quarto e vê o bebê, normalmente ele tá se movimentando, porque ela já tinha quase 5 meses, então ela já sabia fazer todos os movimentos, né. E vi que ela tava de bruço, aí na hora que eu virei ela, assim, eu vi que ela realmente não tava bem. Aí eu comecei a chacoalhar ela, comecei, Violeta, Violeta. E ela tava gelada, já tava realmente, assim, falecida, né? Não tinha nenhum sinal vital. Nós fomos pro hospital, o André foi pro hospital de ambulância e eu fui depois de um tempo só. E eu lembro quando eu cheguei lá, ele tava na frente, assim, enxugando a lágrima, que essa imagem foi muito marcante, porque aquele momento que ele enxuga a lágrima, eu já tinha entendido que, de fato, ela tinha morrido, né? Como eu vou viver o resto da minha vida, né? Como eu vou continuar, sabe, pai? E aí foram dias muito difíceis, né? O processo do luto, ele é muito desafiador, porque são várias fases, né? Então tem a fase da negação, a fase da culpa, né? A culpa, ela é algo muito avassalador, ela destrói mesmo. Se você não tiver Deus, você vai pro fundo do poço, sabe? Porque eu me senti muito culpada, né? E hoje eu vejo com um olhar muito mais apurado, né? Que a morte tem um significado muito grande na nossa vida. Apesar da dor imensa, a gente consegue entender que, assim, é um portal, sabe? Pro que é realmente verdadeiro e eterno. A gente não tem que se apegar às coisas terrenas. E a gente não vai ser feliz completamente na Terra, porque senão a gente não abriria mão do que tem aqui por algo melhor, né? No céu. O apesar de, né? O apesar é o que trouxe o ressignificado para a minha vida. Apesar da morte, o Senhor ressignificou a minha história. Ele não fez um milagre naquele dia como eu gostaria que Ele tivesse feito, mas Ele tem feito milagres diários. O luto é um processo, né? Você luta mesmo contra o mundo, contra você mesmo, contra as suas próprias emoções e decide, né? Decide realmente viver. É uma escolha diária, né? Então eu tinha que escolher todos os dias aqui na minha casa levantar da cama. Hoje eu preciso levantar da cama. A vida realmente por um instante acabou. É como se você tivesse morto em vida, né? Como você vivesse a morte e assistisse a vida. E é da nossa maior dor que nasce um ministério, né? Então é a partir daí que a gente começa a encontrar um propósito mesmo, né? E aí foi onde a gente decidiu criar a ONG Violeta Salva Vidas, que a gente começou a se perguntar algumas coisas, né? Com os médicos, a causa real da morte dela, que a gente descobriu que foi, na verdade, asfixia por broncoaspiração. Nessa ONG, é nosso principal intuito, além de ajudar a superar o luto, né? Porque muitas vezes não vai ter o que fazer, a pessoa realmente ela foi predestinada, a gente tem uma data marcada da ida, né? Então a gente quer ajudar essas pessoas, pais principalmente, como que vai superar o luto, qual é o processo do luto. Você não tem culpa, você precisa decidir, o Senhor Ele vai te sustentar, né? Uma decisão diária, como eu falei. E também, principalmente, ser obrigatório no nosso país a lei nos hospitais, maternidades, consultas pediátricas, onde os médicos e profissionais da saúde precisam nos ensinar os métodos dos primeiros socorros. E isso é uma forma de honrar a vida da Violeta, né? Então ela veio
mas não em vão, né? Então é uma decisão. Quando alguém vem e essa pessoa parte, a gente precisa entender o propósito dessa morte. Nada na nossa vida, a dor é um campo de confronto. Então nada o que acontece na nossa vida, qualquer dor que seja, não só a morte, ela é à toa, ela tem algo para ensinar e a gente precisa aprender a lidar com a dor, porque a dor, há um tesouro muito grande ali, né? E para mim, assim, valeu a pena cada dor que eu passei, cada sofrimento, valeu a pena. Eu sou grata a Deus por ter vivido 5 meses, foram poucos meses. Eu sempre penso, poderia ser pior, né? Ou poderia não ter tido ela, continuar sendo a mesma pessoa, vivendo sem propósito. Então, não tem como você olhar, sair dessa história e falar assim, não, eu não quero mais viver, minha vida não faz sentido, o Senhor levou minha filha, Ele é mau. Não tem como você enxergar dessa... Eu particularmente não consigo enxergar dessa forma. Fortaleza. Nossa, que aprendizado, né? Impressionante, viu? Olha. Obrigada, viu, Scarlett, por compartilhar essa história com a gente. Foi difícil segurar aqui. Obrigada, Lelê. E eu acho que a gente aprende muito, né? Que a fé é o que sustenta mesmo. Sim. Ela tem uma fé incrível e isso faz a gente refletir sobre a nossa fé, sobre Deus na nossa vida. Bonito demais. Lindo, adorei também, foi muito linda a história das duas, né, Abi? Foi uma história muito linda. Obrigado, viu, por compartilhar isso com a gente, foi muito, muito incrível mesmo.